Oi, amores meus, espero que esteja bem com vocês. A esperança é a última que morre, né não? Tô eu aqui, ó, pra dar continuidade a esse tapete cor-de-rosa. Tinha parado na 6ª carreira e aqui eu já fiz um pouquinho, porque é algo assim que não precisaria de muita coisa, vocês iam conseguir entender, porque eu segui o mesmo jeito que eu tava fazendo a carreira que eu parei. Então, eu tinha parado na 6ª carreira, certo? Parei aqui, ó, nessa daqui. Então, aqui, ó, as 3 correntinhas, certo? Um ponto alto na mesma base da correntinha. Aí, 1, 2, 3, 4 pontos altos sozinho na sua base. Depois, 2 pontos altos na mesma base e segue 4 pontos altos na base só, né, desse daqui. Aí aqui eu continuei do mesmo esquema, só que aqui em vez de ter ficado 4, aqui foi para 5, ó, os 2 pontos altos na mesma base, a correntinha, né, que forma um ponto alto, as 3 correntinhas. Aqui, aí 1, 2, 3, 4, 5 e 2 pontos na mesma base. Aqui não é diferente, porém que aqui fica ó, aumenta, né, um a mais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e os 2 pontos na mesma base. Aí aqui 7 e aqui 8. Então, assim, ó, neste tamanho aqui, medindo aqui a circunferência dele, dá, digamos, 50 centímetros, ó, o tamanho dele aqui. E aqui foi um novelo de 1 quilo, assim, ó. Um novelo assim de 1 quilo, só que sobrou este pedacinho aqui, porque não dava pra dar toda a volta, então deixei esse pedacinho. Essas sobrinhas assim, ó, é bom você guardar, que dá pra fazer várias coisas pequenas, assim, que às vezes um pontinho ou outro. Então assim, ó, vocês nunca desperdicem daqui, tá? Nunca bota fora, guarda tudo isso daqui. Como é que eu não tenho mais este rosa, eu vou colocar uma cor azul, que é o que eu tenho aqui. Então, eu vou dar continuidade a este daqui. Mas antes, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês estão vendo que tá bem retinho aqui, certo? Se vocês continuarem do jeito que tá aqui, até a 10ª carreira, seguindo o mesmo esquema desde quando começou aqui, vai dar tudo certinho, ó. Vocês podem ver que ele tá retinho, tá plenozinho, não tem nada, nem ponto a mais, nem ponto a menos. Vai depender muito do seu ponto, tá? O meu ponto é um, o teu ponto é outro, e cada um tem o seu ponto. Às vezes é mais frouxo, é mais apertado. Então, assim, ó, no jeito que eu faço, pro ponto que eu faço, aqui deu 50 centímetros, já foi um novelo de fio de malha, né, de 1 quilo, sobrando isso daqui, e deu 10 carreiras, tá? A partir daqui, eu já mudo, eu não faço questão de contar ponto, tá? Eu até sigo aonde eu consigo o esqueminha assim, ó, de 2 pontos altos na mesma base e vai dando o aumento, um ponto a mais aqui, assim, desses daqui. Mas depois que chega nesse nível aqui, assim, eu paro. Por quê? Reparem aqui, ó, parece que vai criando uma pontinha, ó. Por quê? Porque ele vai pegando, vamos ver se eu consigo mostrar direitinho, vocês conseguem ter a mesma visão que eu, ó. Eu, olhando aqui em cima, eu consigo. Como que vai pegando assim, ó, vai fazendo o aumento aqui, vai pegando no mesmo pontozinho, ó, da base, ó, aqui tem 2 pontos altos na mesma base. O outro, eu pego neste primeiro ponto aqui, ó, 2 pontos altos na mesma base. E vai fazendo uma carreirinha, ó. Os 2 pontos altos na mesma base, ó. Na mesma base, na mesma base. Então, ó, não sei se vocês conseguem reparar que vai criando tipo, ó, uma linha assim, sabe? Tipo uma linha imaginária, né? Ou é coisa da minha cabeça. Mas eu consigo identificar isso, ó. Pode ver aqui, ó. Vai formando pontinhos. Isso me incomoda no final do trabalho. Até na hora que eu coloco assim no chão, aí eu consigo identificar certinho, ó, onde tá, sabe? Então, pra tirar isso daqui, eu não coloco mais aqui.
Então, eu não sigo a ordem das contagens. Até porque, se eu continuar assim, ele vai emborcar, porque ele vai faltar ponto, tá? Que é o que acontece, ó. Um exemplo aqui, ó, de emborcar, de falta de ponto, ó. Vai fazendo o trabalho, ó, aqui tá ok, ó, tá tudo certinho, bonitinho, aí vai faltando ponto. Aí você não vai colocando ponto. Aí ele fica espaçado assim, ó, pode ver, ó. Ele fica aberto assim eu digo separado o pontinho do outro, não fica juntinho igual tá aqui. E ele vai emborcando, isso quer dizer que tá faltando ponto. O trabalho tá muito apertado. Então aqui, ó, precisa de ponto. Aí você vai colocar ponto a mais, tá? E o que acontece? Isso daqui, ó. Acontece de ficar ponto a mais e vai dando babados no trabalho, vai ficando embabadado, assim, ó. Isso acontece tanto no início, quanto no final, no meio. Isso assim, ó, você tem que cuidar muito a questão do aumento e a diminuição de ponto. Porque se aumenta demais, acontece isso daqui, ó, fica todo embabadado. Se coloca ponto de menos, fica emborcado. E isso para deixar o trabalho feio. Então, assim, ó, o que eu faço daqui pra frente? Eu não vou contar pontos. Eu até conto, gente, porque assim, ó, eu vou meio que mais ou menos assim, ó. Eu meio que calculo que aqui é o meio, ó. Igual aqui, ó, tá a fileirinha, a minha fileirinha imaginária, ó. Aqui, ó, não sei se agora vocês vão conseguir identificar essa fileirinha aqui, eu digo. Aí eu coloco mais ou menos aqui, ó, no meio, ó, no meio, no meio. Então, não vou contando o ponto. Daqui pra frente, eu vou colocando onde que eu acho que é necessário, sem contar ponto, eu só vou seguindo. Tem que ir trabalhando a tua peça para que ela fique esteticamente bonita, tá? Então aqui, ó. Como que eu vou trabalhar com outro fio? Então, eu já vou aproveitar para mostrar uma das maneiras. Tem várias maneiras, tá? Então, aqui, ó, o meu canal é para mostrar as coisas que eu faço da forma que eu faço. Que não é para dizer o que tá certo ou errado, que é para mostrar a minha forma. Então, como que eu vou trabalhar com outro fio? Eu já vou mostrar para vocês uma das maneiras de fazer a emenda do fio. Aqui, dá para seguir da mesma forma que eu vinha, né, ó, colocar aqui e puxar e dar continuidade, certo? Só que como eu vou trabalhar com uma outra cor, eu vou pegar assim, ó, vou deixar um tanto assim para dar um arremate depois. Vou colocar aqui e aí, em vez de puxar o fio que eu estava trabalhando antes, eu vou puxar este daqui, ó, aqui, olha. Vai ficar um pouquinho frouxo, porque não tá com arremate ainda, tá? Só que isso aqui depois se ajeita, ó. Aí aqui, eu vou dar as 3 correntinhas e vou pegar aqui, nessa aqui, ó. Porque se eu pego aqui, aí vai ficar feio. Então, eu vou pegar aqui dentro, dando uma laçada. Vou pegar aqui, para fazer o ponto alto na mesma base. Aí aqui, ó, eu só ajeito, ó. Olha. Este fio é um pouquinho mais grosso que esse daqui. Mas ele é quase a mesma malha. Não é a mesma, mas é quase. Então, trabalhar com malha tem essa questão assim que não fica um ponto com a mesma textura. Só se você trabalha com novelos que são iguais, do mesmo tecido, certo? Como que você vai misturar? Então, acaba assim que numa peça tem cor e textura diferente uma da outra, tá? Porque sabe que fio de malha é resíduo e tudo mais, né? Ó, aí aqui, continua, ó. Igual eu falei, aqui eu já não sigo mais, ó. Eu não faço questão de contar ponto, ó. Pelo menos nessa daqui não, porque o que vai ser o meu guia é aqui, ó.
que é onde eu vou colocar no meio, ó. Por enquanto nessa, aqui que vai ser o meu guia, certo? Aqui eu já vou fazer um aumento, ó, que é 2 pontos na mesma base. Aqui eu estou fazendo aumento. Quando eu coloco 2 pontos na mesma base, eu estou aumentando a peça, assim, dando ponto a mais para a peça. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que tem que diminuir. Porque às vezes, assim, ó, eu que trabalho de um jeito que não sigo gráfico, com contagem de ponto e vou fazendo o que eu acho que vai ficando bonito e da minha cabeça, às vezes eu chego a trabalhar com aumento e diminuição na mesma carreira. Entende? Aqui eu aumentei, aqui eu vou diminuir, lá eu vou aumentar, assim eu vou aumentando e diminuindo. Mas isso é coisa, igual eu falei, eu que não sigo gráfico nem nada. Mas vamos seguir por enquanto assim, ó, só aumentando. Como que eu vou perceber que ele tá precisando já dar um aumento de ponto? Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui eu já tô sentindo que ele já tá começando, ó, a pedir ponto, ó. Porque ele vai ficando assim, ó. Se tá o ponto ok, a carreirinha vai ficando, o pontinho alto, ele fica assim, ó. Ó. Certinho. Se tá faltando, ó, ele fica como se estivesse esticadinho, assim, ó. Meio assim, ó, deitadinho, ó. Aqui eu sei que tá faltando ponto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu disse que eu ia colocar um ponto aqui, outro ali, outro ali. Só que eu tô vendo que não vai ser possível. Aqui já tá pedindo aumento de ponto, ó. Ele tá caidinho. Eu tô sentindo que ele tá começando a ficar apertadinho, assim, quando eu trabalho. Eu vou fazer só mais um pra sair daqui, ó. Desses 2 pontos altos. Ó, não sei se vocês conseguem ter essa mesma noção que eu, assim, ó. De sentir que ele tá pedindo ponto, ó. Ele tá deitado, ó. Aqui tá ok, ó. Mas aqui eu sinto que ele tá deitadinho. Tá começando a ficar apertadinho. Então, vou dar um aumento de ponto aqui, ó. Nesse outro. Ó. Ele tá começando aqui, ó. Ficar assim, ó. Que é aquele sentido de querer emborcar. Ó. Aqui eu não fiz contagem de ponto, ó. Eu só saí daqui pra tirar aquela formação da carreirinha imaginária. Ó, vou continuar. Olha, eu tô sentindo que tá pedindo ponto, ó. Mesmo que eu dei um ponto aqui, ó, eu tô sentindo que ele tá pedindo mais ponto. E como que eu não quero que o trabalho fique assim, repuxado, eu quero que ele fique fechadinho, eu vou dar mais um ponto aqui. Mesmo que já tenha uma aqui, ó, eu vou colocar mais um aumento aqui. Pra depois ficar melhor nos próximos. É por isso que pra mim fica difícil fazer um gráfico e disponibilizar pra vocês um gráfico de todo o tapete, do início ao fim, sabe? Porque eu não sigo contagem de ponto. Ó. Olha aqui como é que já tá melhor, ó. Aí aqui eu vou dar mais um aumento aqui assim, ó. Já dei um espaço bom, ó. Deste aumento. Aqui tá os dois aqui. Eu vou dar um aumento aqui assim, ó. Aí esse vai ficar o outro aumento mais ou menos aqui, ó.
Aqui eu vou seguir toda a carreira nessa questão de aumento de ponto, tirando daqui para quebrar essa fileirinha imaginária da minha cabeça, para deixar o trabalho assim redondinho, sem nenhuma pontinha como essa daqui, ó, como essa aqui, tá? E aí eu volto aqui e a gente conversa mais um pouquinho. Finalizei aqui a carreira, agora observa que cortou a fileirinha imaginária, ó, a linhazinha, não tem mais. E aqui a peça já tá mais redondinha, ó, não tem mais aqueles biquinhos, porque agora não tá seguindo na ordem, assim, um em cima do outro, sabe? Agora aqui cortou totalmente. Então, são coisas que me incomodam, sabe? Não tem nem certo e nem errado, é questão minha, mania minha, jeito meu, tá? Tem gente que não se importa de continuar seguindo, colocando os dois pontos altos na mesma base do que já estava, né? O ponto alto, porque fica formando a fileirinha. Eu já me incomodo, então eu faço com que a peça fique diferente, porque assim, ó, eu me sinto melhor, ó. Tirando aqueles biquinhos, eu tenho uma sensação melhor. Não sei se vocês conseguem me entender. E aqui, eu não sei se vocês vão ter essa mesma sensação que eu estou tendo aqui, olhando a minha peça. Tá ótimo assim, pode ver que tá retinha aqui, mas eu deixei um pouquinho de ponto a mais para poder fazer uma diminuição aqui, para vocês verem. Então, eu sinto que se eu continuar só aumentando o ponto aqui, ele vai começar a embabadar. Então, nas próximas 3 carreiras, ele já vai começar a dar o embabadado. Igual aqui, ó. Igual nesse aqui, ó. Aí já vai começar a fazer assim. Então, eu tenho que cuidar. E uma coisa assim, ó, que eu faço, isso é coisa que eu gosto de fazer para poder ver como é que tá o meu trabalho. Aqui eu tô num espaço pequeno, mas se eu estou com um trabalho maior, eu coloco no chão. Eu coloco assim o meu trabalho e faço assim, ó. Olho para ver como é que ele está, o que precisa, faço observações para continuar crochetando. Então assim, ó, sempre que vocês crochetarem, vai colocando em cima da mesa ou no chão, analisa, olha, talvez a próxima carreira vai precisar de menos ponto, então vou cuidar, não vou dar tanto aumento, vou fazer diminuição. Então assim, você tem que ir olhando a tua peça para ver na onde que vai, porque se você só fica crochetando sem olhar, aí na hora de colocar a peça assim estendida, aí você vai ver que tá repuxando, tá ponta mais ou ponta menos, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer a diminuição do ponto. Parece complicado, é porque você que não sabe vai achar. Mas assim, você que já tem uma noção vai ver que não é tão não, é só no início mesmo. Ó, vou pegar aqui normalmente, tá? Aí aqui o que acontece? O aumento, ele pega os dois pontos altos na mesma base. Como que a gente tá trabalhando ponto alto, então por isso que eu falo, fico repetindo. Então, ele fica os dois na mesma base, dando um aumento em cima. Para diminuir, você vai pegar embaixo os pontos em base diferente e vai juntar ele lá em cima. Ele vai ficar tipo de ponta cabeça, ao contrário, ó. Vou tentar fazer bem devagar para vocês verem, ó. Vou dar a laçada, pego na base, pego lá, subo meio ponto alto, ó. Meio ponto alto. Aqui eu vou segurar este ponto, porque eu vou diminuir. Então, eu preciso de um outro ponto para fechar eles junto. Ó, aqui eu seguro, laçada, a laçada na outra base. Vou lá, puxo, subo para fechar meio ponto alto, ó. Agora eu tô com 2 meio ponto, ó, na mesma agulha aqui. Aqui eu vou fechar eles junto, formando um único ponto, ó. A base aqui, ó. Aí eu sigo normalmente, ó. Ó. Aqui ele diminuiu.
Olha como que eu disse, ó. Fica ao contrário. Olha aqui, ó, a diferença, ó. Aqui é aumento de ponto, ó. Os dois, ponto alto na mesma base. A diminuição, a base vai pra cima, ó. A base única, o que eu digo, ó. Aqui, o aumento é esse, a diminuição é esse. Aqui tá cada um na sua base, porém formando uma única aqui em cima. Então, aqui já diminui o ponto. Aqui aumenta, aqui diminui. Então, é assim que é a diminuição de ponto. Ó. Aí, vocês voltam e assistem várias vezes até pegar, tá? Aí, aqui eu vou deixar isso daqui. Não tem problema, porque aqui tem aumentou e aqui tá diminuiu. Ó, vou seguir. Deixa eu aproveitar aqui, ó, que já tá isso daqui. Eu não gosto disso daqui, tá? Essas emendas aqui. Se é uma peça pra vender, eu costuro. Se é uma peça minha, eu dou um nó. Então, aqui, ó, o que que eu faço, ó? Aproveitar que tem isso daqui, eu corto. Porque eu não gosto desse nozinho. Aí, aqui, eu vou emendar. Como que eu emendo, ó? Igual eu falei, se é pra vender, eu costuro. Mas aí a gente vê em outro vídeo, tá? Ó. Aí, quando chega aqui, ó, nesse meio ponto, ó, eu deixo o fio lá e pego o outro, ó. E continuo. Ó, aí ele fica assim. E aí, eu deixo ali. E vou continuando, ó. Vou trabalhando. Ó, aí ele fica aqui, ó, desse jeito, ó. Aí aqui depois, ó, eu pego, às vezes eu coloco isso daqui, ó, aqui. Ó. E dou um nó. E aí mais um nó e depois dou uns arremates. Isso aqui eu vou mostrar em outro vídeo, tá? É só porque eu já quis adiantar aqui assim. E é só continuar. Aqui do mesmo jeito. A única coisa que eu não faço daqui pra frente, às vezes acontece. Aí, se tá precisando de ponto assim, acontece, eu até coloco aqui. Mas eu evito colocar aumento na mesma basezinha aqui, ó, igual aqui, ó, aumento de ponto aqui, como que já tem dois, senão vai formando aquele biquinho e a fileirinha que eu não gosto. Então, aqui assim, ó, eu procuro tirar, sabe? Mesmo que fique aqui, ó, nesse daqui, mas eu não gosto de colocar aqui assim, pra não formar a fileirinha. Mas aqui ainda dá, ó, pra pular ele. Aqui eu já tô sentindo, ó, que tá começando a ficar puxadinho. Vou fazer um aumento. Eu vou fazendo, vou observando aonde precisa aumento, como que tá ficando. E assim, vou seguindo, sem contagem de ponto, sem ficar me preocupando com gráfico. Eu só me preocupo pro ponto não ficar demais, pra não embabadar, e de menos, pra não repuxar assim e não emborcar.
e também para não pegar na mesma base. Aí eu vou indo os aumentos até ver aonde eu quero chegar no tamanho. Finalizei mais uma carreira, olha o jeito que ele tá, ó, bem esticadinho, bem bonito. Aí aqui eu tava pensando o que eu ia fazer com essa peça. O meu banheiro tá precisando de um tapete, então ele não tem muito espaço. Então eu vou fazer mais ou menos esse daqui no tamanho de uns 65 ou 70 centímetros de diâmetro. Então eu vou fazer só mais um detalhe e eu vou finalizar este tapete aqui nesse vídeo mesmo, tá? E aí eu mostro pra vocês quando eu colocar lá no banheiro. Então aqui pra dar mais uma corzinha, eu vou colocar este verde aqui, ó. Pra ficar 3 cores. Aqui, ó. Peguei na base da diminuição do ponto, ó. Aqui tem 2 na mesma base aqui, ó. E tá ficando assim, tô achando bem bonitas as cores. Aqui, ó, nessa carreira verdezinha, eu não fiz tanto aumento de ponto, porque eu não vi necessidade de aumentar tanto assim o ponto, porque essa azulzinha eu já tinha colocado uns pontos a mais. Então aqui eu vi que não precisou. Então pode ver, ó, a espaçada que deu, ó, aí aumenta aqui, aí aqui já precisou, ó, tá mais curtinho, mas aqui, ó a espaçada, ó. Então eu vou colocando conforme eu vou achando que necessita, sabe? Então se eu não sigo um padrão de desenho, de formato, a única coisa de padrão que é redondo, mas aqui na questão das contagens de ponto, vai assim, ó, aonde eu acho que necessita de aumento ou diminuição. Vou fazer mais essa carreira aqui, azul, e aí eu venho pra finalizar este tapete. Pronto, finalizado. Ele ficou com 70 centímetros de diâmetro, era o que eu queria mesmo. Aí aqui, eu até ia fazer outra carreira de azul, pra ficar 2 azul, verde e 2 azul, mas eu preciso do fio. Eu não sei quando que eu vou comprar fio novo, então eu vou precisar de um pouquinho de azul para um outro trabalho que eu vou fazer. Então eu preferi deixar assim mesmo. E para finalizar essa peça, vai ser de forma bem simples mesmo, só para deixar encorpadinho, que é o ponto baixíssimo, como fosse uma correntinha. Aqui eu já botei, ó. Aí eu só vou assim, ó. Só para detalhar mesmo. Aí ele fica mais firmezinho, assim. Ó, pega aqui assim, ó, simplesmente faz isso, ó, e puxa lá e já finaliza aqui. Ó. Aí aqui tem que ter cuidado pra não puxar demais a correntinha e aí fica emborcado, assim, fica repuxado. Tem que fazer de um jeito que não fique repuxado. Que fique bem soltinho o ponto. Que é só pra dar firmeza à peça, assim, só. Agora eu vou finalizar com mais um ponto baixíssimo. Eu vou tirar, ó. Tirei. Aqui eu vou passar por baixo deste daqui, ó. Eu até poderia fazer aqui, mas senão vai ficar aparecendo ali e não vai ser legal, ó. Passei aqui por baixo, ó. Ó. Passei assim, ó. Certo? Mas nesse aqui, nesse primeiro. Vou pegar aqui por baixo e sair aqui dentro desse daqui, ó. Bem dentro. Esse acabamento é bom você pegar uma outra agulha, não a mesma, e sim uma mais fina.
Ó, pega aqui, ó, dentro. E aí esse aqui é só puxar pra dentro. Aqui, ó, pra vocês verem, ó. Puxei ele. E aqui é fazer os acabamentos, ó. Que necessário. Ó. E é isso, amores meu, tá finalizada aqui a peça desse acabamento que é só com a correntinha. Já no pisar ele fica no seu lugarzinho. Eu achei que ficou bem legal, bem bonito. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui no banheiro como é que ficou. Já agradeço o carinho de cada um de vocês, obrigado pela companhia de sempre. Te vejo no próximo vídeo, deixa o seu joinha, comentário, tudo que tem que ser feito, tá bem? Muitas beijocas e tchau, tchau!